de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado para CD, podendo assim apresentar perda de qualidade. Estudos literários, de uma vez por todas, de Tiago de Melo. Com quem escreve João Batista Gomes, maranhense de nascimento, Pastos Bons. Passou a infância e adolescência em Goiás, Estreito Porto Nacional, Gurupi, Goiânia. Começou sua atividade profissional, professor de língua portuguesa, literatura brasileira e redação, em 1977, em Manaus. Vida e obra de Tiago de Melo. Amazonense de Barreirinha. Amadeu Tiago de Melo nasceu em Barreirinha, uma pequena cidade plantada no coração da floresta amazônica, no dia 30 de março de 1926. Infância e juventude. Tiago de Melo passou a maior parte de sua infância e o começo da sua juventude em Manaus, onde fez os estudos secundários. Arte, poética e medicina. Tiago, ainda no início da juventude, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade de Medicina. Dividido entre a arte poética e a ciência médica, fez a opção pela poesia. Abandonou a faculdade no 4º ano. Vida e liberdade. O poeta fez da defesa da vida e da liberdade o motivo maior dos seus versos. Por isso foi perseguido pela ditadura militar que se implantou no Brasil a partir de 1964, vivendo um longo período no Chile. Estreia na literatura. Tiago de Melo estreou na literatura brasileira em 1950 com o livro de poemas Silêncio e Palavra. Poesia íntima, pessoal. A vida e a obra de Tiago de Melo entrelaçam-se, formando um todo orgânico. Seus livros registram a coerência de um existir voltado somente para a literatura, fazendo da palavra escrita a arma que defende a vida, a igualdade e a liberdade. A amizade. Ao longo da vida, Tiago descobriu o principal dom do coração, a amizade. Na obra De uma vez por todas, faz desfilar pelo texto o nome de amigos vivos e mortos, apontando-lhes o detalhe marcante da personalidade. A construção do ninho. Tiago de Melo fez da sua terra natal, Barreirinha, a inspiração maior para viver e escrever. No poema Canção para Lúcio Costa, presente na obra De uma vez por todas, o poeta homenageia o arquiteto que desenhou a casa de Barreirinha e da qual ele próprio, poeta, foi o mestre das obras do princípio ao fim. Ao erguer a cumeira da casa, o poeta chorou. Era o orgulho de se sentir realizado,
capaz de construir o próprio ninho. Compromisso com a vida. No poema Canto do Meu Canto, da obra De Uma Vez por Todas, Tiago de Melo faz uma espécie de profissão de fé. Dedicou todas as suas forças para amenizar o sofrimento do homem. Seu compromisso nunca foi com a literatura, foi com a vida. Sua poesia nunca pretendeu revolucionar a forma com inovações. Sempre se guiou pela simplicidade, revestindo seu ofício de muito amor. Obras de Tiago de Melo. Silêncio e Palavra, poesia, 1951. Narciso Cego, poesia, 1952. A Arte e a Ciência de Empinar Papagaios, crônicas, 1953. A Lenda da Rosa, poesia, 1956. Vento Geral, poesia, 1960. Faz Escuro, Mas Eu Canto, poesia, 1965. A Canção do Amor Armado, poesia, 1966. Poesia comprometida com a minha e a tua vida, poesia, 1975. O Estatuto do Homem, poesia, 1973. Horóscopo para os que estão vivos, poesia, 1975. Mormaço na Floresta, poesia, 1981. Manaus, Amor e Memórias, 1984. De Uma Vez por Todas, poesia e prosa, 1999. Faixa 1. De Uma Vez por Todas, dados técnicos da obra. Título: Síntese da vida e da obra. O título do livro de Tiago de Melo deve ser interpretado como resumo tanto da obra quanto da vida do poeta. É como se o escritor, ao entrar na casa sombria dos 70 anos, reafirmasse a postura que o caracterizou em toda a vida. Um ser humano que dedica seu amor à liberdade e à natureza. Divisão da obra. O livro é dividido em 9 partes, total de 90 poemas e 9 textos em prosa. Número 1. A Metáfora Nua, contém 21 poemas. 2. Memorial das Águas, contém 10 poemas e 3 textos em prosa. Número 3. Barro Enamorado, contém 13 poemas e 1 texto em prosa. Número 4. Diário de um Brasileiro, contém 10 poemas e 1 texto em prosa. 5. Os Bens que Perduram, contém 20 poemas. 6. Os Encantos do Verde, contém 4 poemas. 7. Travessia, contém 12 poemas. 8. Poesia Gosta de Prosa, quando ela sabe cantar, contém 4 textos em prosa. Número 9. Arco-Íris. Plano Formal. Liberdade. A poesia de Tiago de Melo já nasceu sob o signo da liberdade. No livro De Uma Vez por Todas, essa liberdade continua e é exaltada. O poeta escreve de maneira simples, sem estar preso às normas poéticas e gramaticais. Versos livres. Em todas as obras, em todas as partes da obra, predominam os versos livres, brancos, sem rima, e heterométricos, sem compromisso com medida. Textos em prosa. O livro inclui textos em prosa. A 8ª parte. Poesia gosta de prosa, mas quando ela sabe cantar. É composta somente de textos em que a prosa traça o formato. Mas a poesia faz-se presente mesmo quando o poeta redige um anúncio para vender sua residência em Barreirinha. Linguagem. Construções simples. Nos poemas do livro De Uma Vez por Todas, Tiago repudia a literatura que ostenta palavras difíceis e construções afetadas que dificultam a compreensão do leitor. Assim, ele reafirma a posição que o fez popular: escrever para o leitor simples de poesia, evitando textos com palavras ocas e com construções indecifráveis. Temáticas. Poesia autobiográfica. Muitos poemas do livro falam da vida presente e passada do poeta. Há referências aos amigos e familiares, mãe e avô. A 7ª parte da obra contém os melhores poemas nesse sentido. Lirismo erótico. Há uma parte do livro, Barro Enamorado, somente com poemas líricos eróticos. As formas nuas da mulher ganham destaque em versos simples e bem arquitetados. Crítica social. Os poemas da 4ª parte do livro, Diário de um Brasileiro, estão carregados de crítica social.
O autor denuncia a miséria, a corrupção, o medo que atormenta o homem urbano, o caos político e a vergonha de ser brasileiro. Teor amazônico. A sexta parte do livro contém poemas que exaltam seres amazônicos: a piraíba, a pirarara, a caranguejeira e o gavião. Estilo de época: modernismo contemporâneo. A poesia de Tiago de Melo já nasceu modernista. Sua primeira obra, Silêncio e Palavra, é de 1951, ou seja, de uma fase em que o modernismo já está estabilizado. Na obra De Uma Vez por Todas, nota-se o uso de vocabulário simples, a quase ausência de rima e a preferência por versos heterométricos e brancos, aspectos formais que combinam com o modernismo contemporâneo. Metalinguagem. A obra De Uma Vez por Todas contém metalinguagem, poemas que questionam a palavra, o fazer poético, o ato de escrever. Para Tiago, as palavras, como as mulheres, encerram mistérios e não se deixam possuir facilmente. Intertextualidade. Outro recurso moderno usado em De Uma Vez por Todas é a intertextualidade. O poeta incorpora nos seus textos frases de outros autores, trechos poéticos, letras de música. Faixa 2. Estudo de todas as partes de Uma Vez por Todas. Primeira parte, a metáfora nua. Despedida. No poeta, o livro. Este livro de um homem e sua vida, que nada traz de novo além do amor. Me despede da mágica aventura de dar sonho sonoro à humana argila e transformar estrelas em palavras. Mistura de alegria e de agonia. Pão de cada dia. Ainda no poema O Livro, o poeta reitera seu dom de escritor. A poesia é seu alimento, é a explicação para o que não se explica, é o motivo maior de sua vida. Da poesia não poderei jamais me separar. Ela nasceu comigo, aconchegada no meu ser, um dom. É todo o azul que tenho. É quem me dá a explicação para o que não se explica. Com esta minha precisão de nuvens e a dor do exíguo voo meu de homem, centro de gravidade do que sou. És, poesia, meu pão de cada dia. As palavras. Em alguns poemas, Tiago de Melo denota a sua preocupação com as palavras, o mistério que elas encerram, a transparência que procura dar quando as emprega na poesia, o deslumbramento que elas despertam em quem escreve e a maneira como se esquivam quando o poeta pretende apossar-se delas. O poema seguinte dá uma ideia dessas preocupações. A palavra desconfia. A palavra desconfia do poeta como a mulher do homem. Ambas se presumem atraiçoadas, inseguras, medrosas do destino, que lhes darão do chão por onde as levam, quando elas é que são as infiéis. Sabem ser tantas dentro de uma só. Estrelada a palavra se insinua, me deslumbra, mas quando quero tê-la, ela se esquiva, mal permite a pele, e inefável me espia, impenetrável. Profissão de fé. No poema Canto do Meu Canto, Tiago de Melo faz uma espécie de profissão de fé. Dedicou todas as suas forças para amenizar o sofrimento do homem. Seu compromisso nunca foi com a literatura, foi com a vida. Sua poesia nunca pretendeu revolucionar a forma com inovações. Sempre se guiou pela simplicidade, revestindo seu ofício de muito amor. Canto do Meu Canto. Profissão de fé. No poema Canto do Meu Canto, Tiago de Melo faz uma espécie de profissão de fé. Dedicou todas as suas forças para amenizar o sofrimento do homem. Seu compromisso nunca foi com a literatura, foi com a vida. Sua poesia nunca pretendeu revolucionar a forma com inovações. Sempre se guiou pela simplicidade, revestindo seu ofício de muito amor. Canto do Meu Canto. Escrevi no chão do outrora e agora me reconheço. Pelas minhas cercanias passeio, mal me frequento, mas pelo pouco que sei de mim, de tudo que fiz, posso me ter por contente. Cheguei a servir à vida,
me valendo das palavras. Mas dito seja de uma vez por todas que nada faço por literatura, que nada tenho a ver com a história, mesmo concisa, das letras brasileiras. Meu compromisso é com a vida do homem, a quem trato de servir. Com a arte do poema, sei que a poesia é um dom, nasceu comigo. Assim trabalho o meu verso, com buril, plana, sintaxe. Não basta ser bom de ofício, sem amor não se faz arte. Trabalho que nem um mouro, estou sempre começando. Tudo dou de ombros e braços e muito de coração. Na sombra da antemanhã, empurrando o batelão para o destino das águas. O barco vai no banzeiro, meu destino no porão. Nada criei de novo, nada acrescentei às formas tradicionais do verso. Quem sou eu para criar coisas novas? Pôr no meu verso, Deus me livre, uma invenção. Faixa 3. Poesia simples. No poema Os Impenetráveis, Tiago repudia a literatura que ostenta palavras difíceis e construções afetadas que dificultam a compreensão do leitor. Assim, Tiago de Mello reafirma a posição que o fez popular, escrever para o leitor simples de poesia, evitando textos com palavras ocas e com construções indecifráveis. Os Impenetráveis. Quero confessar, penalizado e com palavras brandas, que não consigo entender, por mais que leia e releia as palavras impenetráveis, dispostas em forma diversa, que deram de aparecer. Textos que se querem poemas, construídos com o ostensivo empenho de não permitir acesso ao leitor comum de poesia, que não possui as claves secretas para a tradução da linguagem cifrada. O texto me desafia. Quero ver se me adivinhas. As palavras são mudas, ocas, de nervos dissecados, os olhos vendados, medrosos da emoção. Faixa 4. Segunda parte. Memorial das Águas. Lembranças diversas. No primeiro poema, Memórias, Tiago de Mello compõe um grande mosaico em que entram lembranças de hoje e de ontem. O poeta, mesmo andando por outros países, não consegue desvencilhar-se das coisas e dos homens de sua terra natal. Canoa, Igarapé, o diretor do colégio, o Paraná dos Ramos, os cabelos da própria mãe aos 90 anos, Tucunaré, Pirarucu, Carlos Drummond de Andrade, a cabocla que levou o poeta para o Capinzal, o avô Joaquim Mitoso, o Paraná Mirim da Eva, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, etc. Vamos ler um trecho em que o poeta fala de Drummond e do avô. O dia em que tomei coragem e mostrei, subi ao 9º andar do ministério, os meus poemas a Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Delicado como um homem sabe ser, a cabocla que me levou para o Capinzal, era alucinante a chuvarada do entardecer. Eu guiando meu avô Joaquim Mitoso, cego e diabético e tão jovem e tão bonito, e tão bom e tão sábio, pelo cheiro conhecia todas, estou dizendo todas as árvores da floresta, onde aprendeu a ser um homem bom, aprendeu sobretudo a ensinar ao neto que o guiava, tudo que de ventos, que de chuvas, que de pássaros, que de banzeiros, que de estrelas. Ele sabia e me ensinou, e eu sei. Só fico olhando e me dizendo, o velho, como foi que ele aprendeu? Aprendendo com os mortos. No poema, As Lições dos que Partiram, o poeta confessa seu aprendizado com amigos e parentes que já morreram. Ele fica feliz com a visita e aprende mais agora do que no passado, quando repartiam caminhos. Os visitantes não se queixam, estão sempre sorrindo. A lição dos que partiram. Cada dia mais íntima é em meus dias a vida dos amigos que partiram. Não me dói escrever que me enriquecem mais do que outrora, quando repartíamos irmamente o caminho. Cada vez que um deles chega, sem pedir licença, percorre toda a casa da memória, me faz viver de novo o já vivido, de modo mais perfeito e mais feliz. Zé Lins é dos assíduos. A saudade, a brasa do tormento já apagou, que lhe queimava o corpo. Ele pedia, coça nos braços. Chega sempre rindo, continua Flamengo até morrer, e não se esquece de me repetir que, amigo, é a melhor coisa deste mundo. Ontem me apareceu na madrugada da floresta. Vem, meigo, a mão ajeita a gravata, regalo do conde, quem lhe afegava os pelos da vaidade.
O Rubem Braga chove no molhado. Ele, que nunca veio à Barreirinha, me acha em casa e bom de rede fica um tempão estirado no silêncio, até que me resmunga, doce e rouco, a grande dor das coisas que passaram. O Otto Lara repete o mesmo braço que me deu quando regressei do exílio. O mesmo? Não. Mais límpida é a ternura da qual na vida nos envergonhamos. Manuel Bandeira desce da parede, ou sai do bronze azul de Celso Antônio. Fica de corpo inteiro, se debruça na janela do hotel, que é um fim de mundo. Depois pede que eu cante. Ele repete uma notícia velha e fica rindo, mas da festa da sua gargalhada soa uma sombra de melancolia. Meu pai chega cedinho, sai do espelho. No saguão da memória já lhe tenho a cativa cadeira de balanço, da qual ele me explica, a voz austera, que os castigos constantes, mesmo os injustos, eram seu jeito de me proteger dos perigos do mundo. Não lhe conto que em quase todos acabei caindo. Quem me acompanha agora, a todo instante, alto, elegante e bom, é o velho Enio. Veio com a goiabeira que lhe dei e usou na festa dos seus 70 anos. Texto em prosa. Nesta segunda parte, há 3 textos em prosa. Enio, o Enio, 5 séculos de dores e as nuvens. Enio, o Enio. Tiago conta como pressentiu a morte de Enio Silveira, seu amigo e editor. O poeta estava dormindo na sua casa de Barreirinha. De repente, acordou sacudido pela lembrança do amigo. Pela manhã, recebeu de Carlos Heitor Coni a notícia por telefone. Enio morrera no meio da madrugada. O poeta recorda sua ida ao Rio de Janeiro só para abraçar Enio Silveira no aniversário de 70 anos. O amigo estava pálido, recuperando-se de uma cirurgia, mas se mostrava alegre. Ali, durante o aniversário, Tiago teve um pressentimento. Era o último aniversário de Enio Silveira. 5 séculos de dores. Tiago Melo discorre sobre a pior escravidão que oprime o povo latino-americano, a desigualdade. De um lado, a riqueza e a luxúria dos que mandam. De outro, uma multidão dos que nada têm, famintos, doentes, analfabetos. As nuvens. Tiago fala das nuvens da floresta que o visitam nos dias claros. Às vezes, chegam cantando, outras param mudas, ficam olhando nos olhos do poeta, tentando descobrir os segredos. Também falam com Tiago, contam histórias de ventos, de pássaros, de águas celestes. Faixa 5. Terceira parte. Barro enamorado. Poemas lírico-eróticos. Esta terceira parte contém 13 poemas e um texto em prosa. Os poemas falam de amor numa linguagem simples, lírica e erótica. Redondilha maior. Um dos poucos poemas do livro em que o autor se preocupa com a medida dos versos é A Véspera. São tercetos em redondilha maior, 7 sílabas métricas, e com rimas esporádicas. Veja-o na íntegra. A Véspera. A véspera já é certeza, que se antecipa chegando no gosto do que vai ser. A véspera já aconchega a tua ausência no riso com que sabes receber. Tudo é véspera no amor. No instante em que se inaugura minha carícia em teu peito, ela se sonha descendo no dorso da madrugada pelo côncavo perfeito, dos quadris que se iluminam quando a luz da minha língua trabalha a felicidade. Misteriosa que se abriga numa floresta de pelos, cidadela da verdade que tem de clave o meu nome, e só por isso se entreabre, desmurada por meu sonho, para me entregar ao sol que vai acender a vida toda que vivi de véspera. Luz do caminho. No poema O Vértice da Luz, o poeta considera o sexo como luz do caminho, e o riso da amada abre-lhe o sol de cada dia. Note que os quartetos, ou quadras, têm os versos maiores de 7 sílabas, redondilha maior, os menores, os últimos de cada estrofe, têm 4 sílabas, menos o do último quarteto, que tem 6 sílabas métricas. Veja-o na íntegra. O Vértice da Luz. Sem teu passo pela casa, sem teu corpo no meu corpo, sinto falta de mim mesmo, virás cantando. É perfumada a verdade das tuas coxas. No vértice está a luz do meu caminho, profundo canto. Como te vou receber? Tu amanheces sabendo que o teu riso abre o meu sol de cada dia. Vem, abre os braços e canta a canção que a solitária madrugada me ensinou. Meu peito, teu lugar. Lição de amor. No poema Madrugada de Primavera, Tiago ensina a amada o segredo de inaugurar a madrugada no corpo do amante. O poema tem uma única estrofe com todos os versos decassílabos e brancos.
Veja-o na íntegra. Madrugada de primavera. Primeiro eu vou pedir que tires toda, mas bem devagarinho, a tua roupa, e estirada na luz, completamente desnuda, tires tudo que te morde dentro do peito, a flor da primavera que não sabes abrir. Depois, então, vou te pedir que venhas, cheia de asas, dentro de mim, para que se inaugure a madrugada do meu corpo, assim. Faixa 6. Quarta parte. Diário de um brasileiro. Censura e repressão. Esta quarta parte contém 10 poemas e um texto em prosa. Em comum, eles têm o medo da censura e da repressão, a vergonha do país em que o poeta vive. A fome e a miséria afetam até o crescimento das pessoas. Caos social. Em um dos poemas, são vários com o mesmo título, Diário de um Brasileiro, o poeta expõe o caos urbano e social. Os ladrões frequentam os salões de luxo, as meninas cheiram cola e vão prostituir-se em troca de uns trocados para matar a fome. A indiferença com que os brasileiros convivem com os escândalos é espantosa. Consciência. Em uma única quadra, o poeta passa a receita, um sonho, para que o caos desapareça e a vida melhore no Brasil. O povo, um dia. Do povo vai depender a vida que vai viver, quando um dia merecer. Vai doer, vai aprender. Vergonha de ser brasileiro. Sinta a indignação do poeta diante das injustiças sociais. Diário de um brasileiro. Tenho vergonha, morro de vergonha, morro também de raiva deste país que é o meu, e no meio de cujo povo miserável consigo caminhar cantando. Faixa 7. Quinta parte. Os bens que perduram. A amizade. Nesta parte do livro temos 20 poemas. No primeiro, O Dom da Amizade, o poeta exalta o principal dom do coração, a amizade. Faz desfilar pelo texto o nome de amigos vivos e mortos, apontando-lhes o detalhe marcante da personalidade. Agradecimento a Lúcio Costa. No poema Canção para Lúcio Costa, o poeta homenageia ao arquiteto que desenhou a casa de Barreirinha e da qual ele próprio, poeta, foi o mestre de obras do princípio ao fim. Ao erguer a cumeira da casa, o poeta chorou. Era o orgulho de se sentir realizado, capaz de construir o próprio ninho. Outros nomes. O autor compõe poemas para homenagear gente famosa e gente simples. Assim, há textos para Juan Miró, grande pintor, para Aníbal Bessa, escritor amazonense, para Guilherme, um recém-nascido, para Jonas, uma criança que morreu, para Ulisses Guimarães, que morreu no mar, para Nemésio Antunes, pintor chileno, um dos principais da América Latina, para Carlos Heitor Coni, o amigo mais homenageado, para Billy Blanco, cantor e compositor, para José Eugênio, filho do escritor amazonense Elson Farias. Faixa 8. Sexta parte. Os Encantados do Verde. Seres amazônicos. Esta parte do livro contém apenas 4 poemas. Cada um deles homenageia um ser amazônico: a piraíba, a pirarara, a caranguejeira e o gavião. A piraíba. Liricamente, o autor diz que o peixe piraíba, temido por comer gente, gosta mesmo é de olhar estrelas e de beber arco-íris. Veja um trecho do poema. A piraíba. Além de estrela e de baile, piraíba gosta mesmo é de beber arco-íris. Fica na espera, juntinho do lugar onde aparece, deixa ele crescer de cores, arma radioso seu arco e então lentamente o engole pela sua raiz de água. Peixe de pele, o seu dorso se recobre de losangos, luas e cones de cores, e ela baila enfeitiçada. A pirarara. O poema descreve a pirarara, peixe de pele, sempre de boca aberta, temido por todos. Veja um trecho do poema. A pirarara. Lá no fundo a pirarara passeia de boca aberta. Peixe de mais de 3 metros, pele de gosmes de espinhos, barbatanas de marfim. Sempre escancarada, a boca tem mais de 300 dentes. Pare, sem cópula, os filhos que lhe saem pela boca aos cardumes, já crescidos. Os botos têm medo dela. Minha mãe foi quem me disse. Ela viu Joaquim da Luz tragado pela cabeça. A caranguejeira. Neste poema, Tiago consegue descrever o amor entre 2 aranhas. Veja um trecho do texto. A caranguejeira feliz. Sobre a parede de Massaranduba, na luz da antemanhã, antes a vira,
Tinha o dorso coberto por um corpo em tudo igual ao seu, só que mais negro. Maravilhado vi, eram lentíssimos os movimentos, sombra sob sombra, suavidade. No abraço vertical, o amante delicado lhe agradava os flancos com as patas enriçadas. Deixei os dois na paz feita de fúria, no sonoro silêncio da floresta. O gavião. Tiago conta a história de um gavião que, estranhamente, se fez amigo do poeta e de outros pássaros menores. Veja um trecho do poema. O gavião. Um dia deu de me olhar diferente, pulou para o punho da rede e disse que gostava de mim. Era um gavião pinagé, de rapina, mas de boa ainda. Comia os frutos das inajazeiras, castanhas de caju, tucumãs velhos. De tanto se sentia aconchegado, acabou se fazendo companheiro, sem precisar impor seu bom respeito. De japiins, pipiras, saracuras e até, Deus o louve, dos tucanos. Comiam juntos na maior concórdia. Faixa 9. 7ª parte. Travessia. Autobiografia. Esta parte da obra contém 12 poemas. O primeiro, A Vida Sou Eu, que dela nada sei, é autobiográfico. Tiago confessa que o poema é ele próprio. O livro inteiro também. Fala dos cabelos brancos, da ponte de Safena, da dificuldade de se autodefinir. O texto termina assim. Neste poema, que diz tudo e, contudo, não me explica o ser, já de si mesmo inexplicável, o tormento de ser sem se saber. Digo tanto de mim, mas me transvio por becos muito escuros, quando quero me ver nos olhos cegos das palavras. Proximidade da morte. Aos 70 anos, sentindo a proximidade da morte, o poeta confessa que quer partir sem nada levar deste mundo. Quando morrer, Tiago quer deixar o que já não é dele, o que pertence ao mundo. O amor, os filhos, os poemas que, de mudança em mudança, deixarão de ser um dia flores e estrelas que são. Mas o poeta não quer partir agora. A casa não está limpa e arrumada, como a de Manuel Bandeira. O poeta quer viver, mesmo sabendo que, de agora em diante, tem os limites da velhice a lhe impor prudência. Mas o coração do poeta ainda está cheio de sonhos. 70 anos, quem diria? Coração cheio de estrelas, a fronte erguida de infância, envolva a noite que chega na fragrância de jasmins. Faixa 10. 8ª parte. Poesia gosta de prosa, quando ela sabe cantar. Festa de aniversário. O poeta, no dia do aniversário, resolveu dar uma festa especial de aniversário. Os convidados são especiais: Pixinguinha, Gessé, Vinícius, Benedito Lacerda e outros. O nosso teatro. Neste texto, Tiago faz uma metáfora expressiva. O Amazonas nasceu de uma árvore, a seringueira, e o Teatro Amazonas é o mais formoso fruto, ou será que não é a flor, dessa árvore? O poeta vira historiador e fala do período áureo da borracha e também dos vários períodos em que o Teatro Amazonas ficou abandonado. Há no texto um passeio pelas controvérsias sobre a construção e a decoração do teatro. Todo o texto é dedicado a Cláudio Santoro, um dos mais e maiores respeitados músicos do século, e ainda tão desconhecido em nossa terra. Tiago finaliza o texto com este poema. O Teatro Amazonas é universal, porque em si mesmo já é uma obra de arte, mas porque resguarda, silenciosa e latejante, a mágica vibração da sensibilidade de um povo. O Teatro Amazonas é o coração de Manaus, um rio cheio de pássaros e de estrelas. Esse texto faz apologia a Rio Branco, suas mulheres bonitas, suas belezas naturais. Há referência a Chico Mendes, que está a caminho do mito. Vende-se uma casa. Trata-se de um anúncio imobiliário escrito em linguagem poética. Tiago produziu o texto em março de 1992. Antes de falar da propriedade que quer vender, o poeta discorre sobre Barreirinha, sua terra natal, falando da localização geográfica, da população total do município, das atividades econômicas que dão sustento ao povo da região. A propriedade posta à venda ficou conhecida pelos moradores do lugar como Casa do Poeta, mas o nome oficial é Porantim do Bom Socorro. O arquiteto Lúcio Costa assina os projetos dos 2 principais imóveis erguidos na propriedade. O anúncio fornece detalhes da casa principal.
quartos, banheiros, cozinha, salão. O poeta faz questão de informar que acompanhou de perto a construção dos imóveis no papel de mestre de obra. Faixa 11. Nona parte. Arco-íris. Festa de aniversário. A última parte do livro apresenta os convidados do poeta para a festa de despedida. Deles, Tiago selecionou alguns versos que são expostos para fazer a felicidade dos seus leitores. São poetas que eu amo. São versos que recita em voz alta caminhando pela floresta. Alguns convidados. Tiago exibe versos de Dante, Miguel Hernandes, Fernando Pessoa, Jorge de Lima, Drummond, Luís de Camões, Cassiano Ricardo, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho, Machado de Assis, Garcia Lorca, Joaquim Cardoso, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Paulo Mendes Campos, Moacir Félix, Jorge Luiz Borges, Murilo Mendes, Rambu, Cecília Meirelles, Pablo Neruda, Geir Campos, Vicente de Carvalho, Luiz Bacelar, Astrid Cabral, Elson Farias, Aníbal Bessa, Jorge Tufik. Faixa 12. Testes. 1. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra De uma vez por todas, de Tiago de Melo. Alternativa A. O título do livro deve ser interpretado como resumo tanto da obra quanto da vida do poeta. Resposta. Alternativa verdadeira. B. O livro é dividido em 9 partes. Contém 90 poemas e 9 textos em provas. Verdadeiro. C. Os poemas são produzidos em linguagem complexa, cheia de códigos de difícil decifração. Falso. D. Em todas as partes da obra predominam os versos livres, brancos, sem rima, e heterométricos, sem compromisso com medida. Verdadeiro. 2. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra De uma vez por todas, de Tiago de Melo. Alternativa A. O livro inclui textos em prosa. Há até um anúncio imobiliário escrito em linguagem poética. Alternativa verdadeira. B. Nos poemas do livro, Tiago repudia a literatura que ostenta palavras difíceis e construções afetadas que dificultam a compreensão do leitor. Verdadeiro. C. Há uma parte do livro, Barro e Namorado, somente com poemas líricos eróticos. Verdadeiro. E D. Há, no livro, poemas de crítica social. O autor denuncia a miséria, a corrupção, o medo que atormenta o homem urbano, o caos político e a vergonha de ser brasileiro. Verdadeiro. 3. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra De uma vez por todas, de Tiago de Melo. Letra A. Tiago repudia a literatura que ostenta palavras difíceis e construções afetadas que dificultam a compreensão do leitor. Alternativa verdadeira. B. No poema As Lições dos que Partiram, o poeta confessa seu aprendizado com amigos e parentes que já morreram. Verdadeiro. C. No livro, há um texto exaltando o Teatro Amazonas. Verdadeiro. D. Há no livro poemas que homenageiam seres amazônicos. A Piraíba, a Pirarara, a Caranguejeira e o Gavião. Verdadeiro. 4. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra De uma vez por todas, de Tiago de Melo. Alternativa A. Predominam os sonetos, todos com versos decassílabos. Alternativa falsa. Predominam os versos heterométricos e brancos. Letra B. Alternativa verdadeira. C. Há no livro poesia de crítica social, de denúncia contra a corrupção urbana. Verdadeiro. D. O poeta faz uso de vocábulos técnicos científicos. Alternativa falsa. 5. Um dos itens seguintes não faz parte da temática da obra De uma vez por todas, de Tiago de Melo. Assinale-o. Alternativa A. Poesia autobiográfica. B. Lirismo erótico. C. Crítica social e política. D. Homenagem a seres amazônicos. E E. Desejo de morte. Resposta. Alternativa E. 6. Relacione corretamente. Letra A. Augusto dos Anjos. Letra B. Tiago de Melo. Alternativa 1. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Resposta. Augusto dos Anjos.
Alternativa 2. Tenho vergonha, morro de vergonha, morro também de raiva deste país que é o meu, e no meio de cujo povo miserável consigo caminhar cantando. Resposta: Tiago de Melo. Alternativa 3. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Resposta: Augusto dos Anjos. 7. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra Sagarana de Guimarães Rosas. Alternativa A. Predominam os contos narrados na terceira pessoa. Alternativa verdadeira. B. Palavras e expressões regionais unem-se aos arcaísmos e neologismos. O vocabulário, a síntese são frutos de pesquisa linguística intensa. Verdadeiro. C. Os recursos poéticos, rima, ritmo, eco, aliteração, são largamente empregados na prosa com naturalidade espantosa. Verdadeiro. D. No conto A Volta do Marido Pródigo, Cassiano, depois de morto, ainda assassinou seu rival Turíbio todo. Falso. 8. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra Sagarana de Guimarães Rosa. Alternativa A. Em Sarapalha, Primo Ribeiro e Primo Argemiro amavam a mesma mulher, Luísa. Ela terminou abandonando os dois e fugindo com um boiadeiro. Alternativa verdadeira. B. No conto Minha Gente, Bento Porfírio, vaqueiro, envolveu-se com uma prima casada, de Lourdes, e terminou assassinado à foice pelo marido enciumado, Alexandre. Verdadeiro. C. No conto São Marcos, o narrador e o preto velho Mangolô são feiticeiros e ficam tentando fazer maldades um ao outro. Falso. D. No conto Corpo Fechado, Manuel Fulô, pensando que estava com o corpo fechado para balas, enfrentou um valentão Targino e foi assassinado. Falso. 9. Julgue as afirmativas seguintes sobre a obra Inocência, de Visconde de Taunay. Alternativa A. O fato de Cirino ter possuído Inocência, sem com ela se casar, foge aos padrões românticos. Alternativa falsa. B. Tico, o anão, era filho adotivo de Pereira. Falso. C. Para não se casar com Manecão, Inocência contou para o pai uma mentira. Disse-lhe que se entregara a Cirino. Isso custou a vida do herói. Falso. D. Tico detestava Cirino, mas tinha admiração por Maia. Falso. 10. Relacione corretamente. Letra A. Eu. Letra B. De uma vez por todas. Alternativa A. Predominam os sonetos, todos com versos decassílabos. Resposta. Letra A. Eu. B. Predominam os versos heterométricos e brancos. Resposta. Letra B. De uma vez por todas. C. Há no livro poesia de crítica social, de denúncia contra a corrupção urbana. B. De uma vez por todas. D. Uso de vocábulos técnicos científicos. Letra A. Eu. E. Obra publicada em pleno modernismo. Letra A. Eu. 11. Julgue o que se afirma sobre a obra Sagarana de Guimarães Rosa. Alternativa A. No conto Conversa de Bois, os bois, enquanto arrastam carro, vão conversando, emitindo opinião sobre muitas coisas, principalmente sobre os homens. Resposta verdadeira. B. No conto Conversa de Bois, Tiãozinho, apenas uma criança que servia de guia para os bois, assassinou Agenor Sorônio. Falso. C. No conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Joãozinho Bem e Nhô Augusto são inimigos que, no fim da história, se matam. Falso. D. No conto Corpo Fechado, Antônio das Pedras Águas ajudou Manuel Fulô, fechando-lhe o corpo contra balas, gratuitamente. Falso. 12. Julgue o que se afirma sobre a obra Macunaíma de Mário de Andrade. Alternativa A. A avó Cutia fez que Macunaíma ficasse branco, jogou caldo envenenado de aipim no corpo do herói. Resposta falsa. B. Do cruzamento de Macunaíma com Si, a mãe do mato, nasceu um filho vermelho. Verdadeiro. C. O filho de Macunaíma morreu picado por uma cobra. Falso. D.
Para vencer o gigante Piaimã, Macunaíma recorreu até Macumba. Verdadeiro. 13. Relacione corretamente. Letra A, Macunaíma. Letra B, Inocência. Letra C, Sagarana. Alternativa 1. Cesário, Maria Conga, Totó Siqueira. Resposta, letra B, Inocência. 2. Venceslau Pietro, Pietra. Letra A, Macunaíma. 3. Kim Recadeiro, Quitéria Ovídio Moura. Letra C, Sagarana. 4. Chico Maier José. Letra B, Inocência. 5. Tiãozinho Agenor Sorônio Januário. Letra C, Sagarana. 6. Curupira Cobra Preta Mapinguari. Letra A, Macunaíma. 7. Dasdor Targino Manuel Fulô. Letra C, Sagarana. Relacione corretamente. 14. Letra A, o Uruguaio. B, o Caramuru. Letra C, Marília de Dirceu. Alternativa 1. Doroteu, Critilo, Fanfarrão Minésio. Resposta, letra C, Marília de Dirceu. 2. Lindóia, Cacambo, Caitutu. Resposta, letra A, o Araguaia. 3. Diogo Álvares Correia, Moema, Paraguaçu. Letra B, Caramuru. 4. Uma índia morre afogada. Letra B, Caramuru. 5. Uma índia morre picada por uma cobra. Letra A, o Araguaia. 6. Poema épico em versos brancos. Letra A, o Araguaia. 7. Poema épico tradicional à maneira de Os Lusíadas. Letra B, Caramuru. 15. Relacione corretamente. Letra A, O Duelo. Letra B, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Letra C, O Burrinho Pedrez. D, A Volta do Marido Pródigo. E E, Minha Gente. Alternativa 1, Silvino, Badu, João Manico, Major Saulo. Resposta, letra C, O Burrinho Pedrez. 2. Turíbio, Todo, Silivana, Cassiano, 21. Letra A, O Duelo. 3. Maria Rita, Laio, Ramiro. Letra D, A Volta do Marido Pródigo. 4. Maria Irma, Bento Porfírio, Armanda. Letra E, Minha Gente. 5. Joãozinho Bembem, Kim Recadeiro, Ovídio Moura. Letra B, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Fim da apostila Estudos Literários de uma vez por todas, Tiago de Mello, em 14 de julho de 2003. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade, remasterizado e digitalizado para CD, produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Edição e montagem, Rosane Campos. Lido por Sandra Amazonas e eu, Patrícia Siqueira.